Bem, pessoal, então essa foi a configuração de cargas que eu enviei para vocês fazerem no trabalho, né? Então, o que vocês têm? 4 cargas. Aqui a distância entre elas é de 2 metros e a diferença entre a distância entre essas aqui é de 4 metros, né? E o que você tem? Você tem que Q1 era igual a menos Q2, que era igual a Q3, que era igual a menos Q4, e isso era igual a 3 microcoulomb. Ou seja, Q1 é positiva, 3 microcoulomb. Eu representei por vermelho as cargas positivas, né? Menos Q2 igual a 3 microcoulomb, ou seja, Q2 é negativa. Então a gente pode até representar aqui, né? Positiva, positiva, negativa, negativa, só para lembrar, né? E o que vai acontecer então? A gente vai ter a carga Q3, que é positiva, repelindo a carga Q1, né? Então, como ela é positiva, Q3 é positiva e Q1 é positiva, ela vai repelir ao longo da linha que une as duas cargas. Então, ela vai repelir para cima, né? Então, ela vai produzir uma força de repulsão que eu vou identificar como F de 3,1. Lembra, o primeiro número é quem aplica a força e o segundo número é quem percebe a força, né? Então existe uma força de repulsão entre elas. Agora, Q4 é negativa, então ela vai atrair, Q4 vai atrair Q1 ao longo dessa linha aqui, ó. Então eu vou ter uma F41. Observem que ela faz um ângulo aqui, ó. Né? Vou chamar esse ângulo aqui de θ, por exemplo, né? E depois eu tenho Q2, que também atrai Q1, né? Ela é negativa e ela é positiva, atrai para lá, ó, uma F21, correto? Então eu tenho sobre a carga Q1 três forças, 3,1, 2,1 e F41, beleza? Então a partir desse desenho das forças, eu vou agora calcular a força resultante. Bem, então, sobre Q1 vai aparecer uma força vertical devido à carga Q3, que estava aqui embaixo, F31. Vai aparecer uma força de atração da carga Q2, que está aqui, que é F21. E vai aparecer uma força F41 de atração também, que ela está inclinada em relação à direção horizontal, né, pelo ângulo θ. Então, a gente vai agora calcular a força resultante sobre Q1 devido à ação dessas três forças. E como é que isso é feito? Então, a força resultante sobre 1 é F21 mais F31 mais F41. O que a gente vai fazer então é determinar cada uma dessas forças usando a lei de Coulomb, e aí a gente vai jogar nessa equação para determinar a força resultante. A primeira força que a gente vai calcular é a F31, que é essa aqui, vocês podem olhar no desenho, né? Ela é uma força vertical para cima, ou seja, positiva. Então, ela é escrita assim, ó, F31 é igual a F31J, né? J indicando que ela está na direção do eixo Y positiva, correto? Então, a gente precisa determinar o módulo F31, que é dada pela lei de Coulomb, K, Q3, Q1 sobre R31 ao quadrado. R31 é a distância entre a carga 1 e a carga Q3, né? Que é 2 metros. Então, substituindo os valores aqui, o K é 9 vezes 10 a 9 newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Q3 é 3 microcoulomb, então é 3 vezes 10 a menos 6. Q1 é 3 microcoulomb, então é 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Como a distância é 2, fica 2 ao quadrado, 4 metros quadrados. Corta 1 metro quadrado, e aqui corta os 2 coulomb, e vai dar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81.
81 vezes 10, agora é 10 a 9 vezes 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Dá 9 menos 12, ou seja, menos 3 newton, dividido por 4. Correto? Ou seja, 81 por 4 dá 20,25 vezes 10 a menos 3 newton. Bom, então a gente pega agora o valor, né, que a gente encontrou, F31 é igual a 20,25 vezes 10 a menos 3 newton, e joga esse valor aqui nessa equação. Ó. Então vai ficar assim, ó, 20,25 vezes 10 a menos 3 newton, J. Acabou o cálculo da F31. Beleza? Bom, então agora a gente vai calcular F21, que é uma força de atração calculada, determinada, né, ou exercida por Q2 sobre Q1, que é a nossa F21. Ó. Essa força ela está ao longo da direção X e ela é positiva, porque o eixo, a direção positiva do eixo X é para lá, né, para a direita. Então, a nossa força que nós temos que calcular, F21, vai ser F21 I, né? I é o versor na direção do eixo X, correto? Então a gente vai usar a lei de Coulomb para determinar esse valor aqui. Ó. F21 é K, Q2, Q1 dividido por R21 ao quadrado. Como antes, né? Então vai dar 9 vezes 10 a 9 newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb e 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Dividido por, como a distância é 4 metros, então vai dar 4 ao quadrado, 16 metros quadrados. Cortando aqui, ó, e os Coulomb também, ó. Então a gente vai ficar com F21, 9 vezes 9, então dá 81, vezes 10, a gente já viu que é 9 menos 12, menos 3 newton, dividido por 16. 81 por 16 vai dar 5,06 vezes 10 a menos 3 newton. Bom, então esse valor a gente vai jogar agora nessa equação e o resultado fica 5,06 vezes 10 a menos 3 newton I. Beleza? Bem, pessoal, então agora a gente vai calcular F41, né? Que é a força da carga Q4 sobre a carga Q1. Ela está no canto, né, da figura, né? Ela se dá ao longo da linha que une as duas cargas, que é ao longo da diagonal do retângulo. Então a minha F41 aqui, ó, ela está inclinada em relação ao eixo X de um ângulo θ, como eu já tinha feito naquela figura inicial, tá? Por causa dessa inclinação, a gente vai ter que ter um cuidado a mais com essa força aí. Por quê? Porque a gente vai ter que determinar o módulo dela e aí a gente vai ter que fazer a decomposição ao longo do eixo X e do eixo Y para poder finalmente escrever numa forma vetorial essa força. Beleza? Então prestem bem atenção. Bem, pessoal, então a força 41, lembrando, né, ela é uma força inclinada, né, F41, faz um ângulo θ aqui, né, e lembrem, para a gente determinar esse ângulo θ, tem que lembrar do desenho como um todo, né, ó. Você tem as cargas aqui, né, então a força, ela se dá ao longo dessa linha, aqui é o ângulo, então aqui você tem o cateto oposto, já que é um triângulo retângulo, dá para ver, né? Ó, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então aqui é 2 metros e aqui é 4 metros, né? Então, cateto adjacente é 4 metros, cateto oposto é 2 metros. Então, tangente de θ é 2 metros por 4 metros. Corta, dá 0,5. Logo, θ é arco cuja tangente é 0,5. Eu já fiz essa conta. θ é 26,57 graus. Bom, então, conhecendo o ângulo, a gente vai voltar para a figura, né? Nós temos uma força inclinada, F41, fazendo um ângulo θ de 26,57 graus,
Então veja, essa força ela tem duas componentes. Uma componente X, veja, início da força, final da força. Então a componente tem início aqui e final lá, ou seja, ela é positiva. É a minha F41X, correto? Ela está ao longo do eixo X no sentido positivo. E a componente Y, ela aponta para baixo, ó. É a minha F41Y, correto? Ou seja, F41 vai ser F41X positivo ao longo do eixo X e vai ser menos F41Y na direção eixo Y, direção vertical, sentido negativo, correto? Eu preciso agora calcular F41X, que vai ser F41 cosseno do ângulo θ, né? Então, F41 vezes cosseno de 26,57 graus. E eu preciso calcular F41Y, que vai ser F41 seno do ângulo θ, ou seja, F41 seno de 26,57 graus. Veja, para eu poder determinar o valor dessas componentes, jogar nessa equação e ter a F41 na forma vetorial, eu preciso determinar o valor de F41, que é dado pela lei de Coulomb. Beleza? Vamos fazer então. Bom, então lembrando, né, ó, a gente precisa calcular F41x para colocar nessa equação e o 41y. E o F41x é F41 cosseno de 26,57 graus e o F41y é F41 seno de 26,57 graus. Perfeito? E o nosso F41 é K, Q4, Q1, R41 ao quadrado, correto? Ou seja, 9 vezes 10 a 9, Newton metro quadrado, por Coulomb ao quadrado, vezes 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb, 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb, dividido pela distância entre a carga Q1 e a carga Q4, né? Então, lembra, aqui é 4 metros e aqui é 2 metros. Então, a distância entre a carga Q1 e a carga Q4 vai ser a hipotenusa desse triângulo, correto? Essa hipotenusa é o R41, beleza? Então, R41 ao quadrado é 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, 16 metros quadrados mais 4 metros quadrados, que dá 20 metros quadrados. Então, como é a distância R41 ao quadrado, exatamente os 20 metros quadrados que vão aparecer ali. Aí a gente, continuando a conta, corta aqui, ó, corta aqui. A gente já sabe em cima que dá 81 vezes 10 a menos 3, porque é 9 menos 12, né? Newton dividido por 20. 81 por 20 dá 4,05 vezes 10 a menos 3 Newton. Beleza? Então agora a gente vai pegar esse valor e jogar aqui, ó, para poder fazer essa conta, jogar esse valor aqui para fazer essa conta aqui. Beleza? Bem, então como nós determinamos, né, que F41 é 4,05 vezes 10 a menos 3, a gente vai usar esse valor aqui dentro, ó. Então vai ficar F41x igual a 4,05 vezes 10 a menos 3 Newton vezes cosseno de 26,57, e isso dá 3,62 vezes 10 a menos 3 Newton. Fazendo a mesma coisa, pegando o valor do F41 e colocando aqui, a gente determina a componente Y, né? Que dá 4,05 vezes 10 a menos 3 Newton, seno de 26,57, isso dá 1,81 vezes 10 a menos 3 Newton.
usando esses dois resultados aqui dentro, F41 vai ficar componente x, 3,62 vezes 10 a menos 3 newton-i, menos a componente y, que dá 1,81 vezes 10 a menos 3 newton-j. Então, ó, F41, prontinho, ó. Beleza? Então, agora a gente vai pegar esse valor, a F31 e a F21, para a gente determinar a força resultante. Beleza? Bom, então agora a gente vai usar todos os resultados, o F21, o F31 e o F41, né, na equação que dá a força resultante, né? Então a força resultante sobre a carga 1 é F21 mais F31 mais F41, correto? Então F21 é 5,06 vezes 10 a menos 3 newton-i. A F31 é 20,25 vezes 10 a menos 3 newton-j. E a F41, que a gente acabou de calcular, né, é 3,62 vezes 10 a menos 3 newton-i, menos 1,81 vezes 10 a menos 3 newton-j. Bom, então, o I com o I, então, vai dar 8,68 vezes 10 a menos 3 newton-i, e 20,25 menos 1,81, veja, dá positivo, né, porque esse é maior do que esse, vai dar mais 18,44 vezes 10 a menos 3 newton-j. Essa é a força resultante sobre a carga Q1, no formato vetorial, tá certo? Então a gente precisa, nós determinamos a força resultante sobre a carga Q1, e veja, ela tem componente X positiva e ela tem componente Y positiva, beleza? Então a gente agora vai trabalhar um pouquinho, porque a gente precisa determinar o módulo dessa força e qual é o ângulo que ela faz com a horizontal ou com o eixo vertical. A gente vai escolher ali qual fazer. Só que para isso, pessoal, já que a gente depois vai poder, ou vai ter que fazer os cartazes para apresentar essa força resultante, né, desenhar essa força resultante, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar em cima desse valor para determinar o módulo da força e também o ângulo que ela faz com um dos eixos. Beleza? Então agora vamos fazer isso. Bom, nós então encontramos a força resultante sobre a carga Q1, que ela vai ter uma componente positiva X e uma componente positiva Y, né? A componente X é 8,68 e a componente Y é 18,44 vezes 10 a menos 3 newton, tá? Então, para a gente entender agora o que eu vou fazer, que é a parte final do exercício, eu vou determinar o módulo dessa força e vou determinar qual é o ângulo que ela faz com uma das direções. É comum a gente escolher a direção X, então eu também vou escolher a direção X, tá? Para isso, para que vocês possam entender graficamente o que eu estou fazendo, então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o gráfico dessa força aqui, então eu vou desenhar aqui, ó, o eixo Y, ele tem que ser grande, né, em relação à componente X, ó, porque ele é 18 e o outro é 8, né? Então vai ficar assim, ó. Beleza? Então olha aqui, aqui é 8, né? Então eu vou dividir aqui em 5, ó, 5, aqui 10, né? Então aqui o meu 5 aqui também, ó, 5, 10, 15, 20, né? Então vamos marcar aqui, ó, 8,68, aqui é 5, aqui é mais ou menos 8, 68 aqui. Então a componente X, ó, é essa aqui, ó. Componente X, correto? 8,68. E a componente Y é 18,44. Então,
aqui seria 18, 19, 44, mais ou menos aqui, ó. Então, ela aqui seria a componente y, ó, positiva. Então, o meu vetor F41 é esse aqui, ó. F41. Qual é o tamanho? Se essa componente é 8,68 e essa componente é 18,44, qual é o tamanho dessa aqui, ó, né? Qual é o tamanho, qual é a intensidade da força resultante sobre a carga 1, não é 4,1 aqui, desculpa aí pessoal, aqui é R1, né? Beleza? Então aqui é a componente X da FR1 e aqui é a componente Y da FR1. Então, veja, isso aqui forma um triângulo retângulo, então a força, o módulo da força resultante vai ser raiz quadrada de 8,68 ao quadrado mais 18,44 ao quadrado vezes 10 a menos 3 newton. Esse fator ficou fora porque ele aparece em ambos os termos, então eu posso deixar fora já. E aqui eu faço, uso o teorema de Pitágoras, né? Que FR1 ao quadrado é a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. E aí vamos fazer aqui, 8,68 ao quadrado mais 18,44 ao quadrado dá 415,38 vezes 10 a menos 3 newton, ou seja, FR1, agora eu tiro a raiz desse 415 e vai dar 20,38 vezes 10 a menos 3 newton. Então, se esse pedaço aqui, ó, é 18,44 e esse é 8,68, esse aqui, que seria a intensidade da força resultante, é 20,38 vezes 10 a menos 3. O que me interessa, quer dizer, além da intensidade, também qual é o ângulo que ela faz com a direção. Eu vou escolher a direção x, vou chamar de alfa. Tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de alfa vai ficar, o cateto oposto aqui é o 18,44. Vezes 10 a menos 3 aqui, né? Aí, e o cateto adjacente é o 8,68 vezes 10 a menos 3 newton. Isso aqui corta. Então fica 18,44 dividido por 8,68. Isso dá 2,124. Logo, o ângulo vai ser o arco cuja tangente é 2,124. Então, o arco tangente é a função inversa da tangente, né? Então, a gente vai calcular o arco cuja tangente é 2,124. Dá 64,79 graus. Aqui, ó, 64,79 graus. Beleza? É isso que vocês precisam fazer. Eu fiz para a carga Q1, vocês têm que fazer para Q2, para Q3 e para Q4. Beleza? Bom trabalho para vocês. Qualquer coisa, entre em contato. Um abração.